Próximo passado, nós estivemos falando neste mês de desafios cristãos sobre a igreja de Éfeso, a igreja que deixou de amar. E nós mostramos o quanto é triste afastarmos da presença do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, ou uma igreja perseguida. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10. Apocalipse 2 e 10. A palavra do Senhor nos diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel, no entanto, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto é um texto que vale a pena ser repetido a leitura, porque é um texto muito forte, é um texto desafiador, é um texto muito sério para a igreja de Jesus Cristo. Portanto, eu queria mais uma vez lê-lo para que nós possamos entrarmos na reflexão desta noite com esse sentimento de preocupação que Jesus fala àquela igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, fala aos nossos corações através de tua palavra, e dá que o teu nome seja engrandecido em o nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Esse texto introdutório é bastante claro com a informação de Jesus quando diz: ser cristão consiste em confessar, em professar o nome de Jesus, mesmo diante do perigo, da morte, das acusações, tribulações e injúrias. Jesus está dizendo que ser cristão nesta vida não é algo fácil, não é algo como muitas igrejas, muitos líderes têm pregado por aí afora. Mas ser cristão é algo, professar o nome de Jesus é algo que corre a vida desses que o fazem em perigo de morte, vivem sendo acusados, atribulados, injuriados. Isso é ser cristão aqui na terra. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, falando àquela igreja, nos versos 31 e 39, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas para o matador.
Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. O apóstolo Paulo descreve aquela igreja, a igreja que também estava vivendo perseguições, a exemplo da igreja de Esmirna. O apóstolo começa a enumerar situações das quais eles viviam, e com certeza todos nós vivemos nos dias de hoje. Disso que nós falamos aqui, eu não tenho dúvidas de que várias dessas situações, todos nós aqui vivenciamos perdas, fracassos, tristezas, tribulação, angústias. Todos nós temos vivido em todas as épocas. E o apóstolo Paulo está dizendo que ainda assim, nada nos separará, nada deve nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu gostaria também de trazermos algumas observações históricas da igreja e a cidade de Esmirna. Esmirna ficava aproximadamente a 55 quilômetros de Éfeso, a igreja que nós falamos no domingo próximo passado. Era também uma cidade idólatra. Existiam muitos deuses espalhados naquela cidade de Esmirna. O maior e mais poderoso, que perseguia veemente os cristãos, era o imperador Domiciano, que se auto-intitulava Deus, e todos quanto lhes prestasse o culto de adoração. Ele, os que não, propositalmente, os que não fizessem, esses eram mortos. O centro comercial e portuário de Esmirna também era muito grande. Os cristãos de Esmirna eram perseguidos por sua fé e adoração ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por esta razão, ser cristão era algo muito perigoso. Vocês já observaram que o Evangelho de Jesus Cristo, a santidade de Deus, sempre andou e andará na contramão do mundo. A igreja, os cristãos que seguem a mesma direção do mundo, estão equivocados com o seu destino final. Estão dirigindo-se e conduzindo-se para um lugar totalmente diferente do que eles pregam e anunciam. Que tristeza, que inevitável ou que investimento vão. Como é triste sabermos que perdemos o nosso tempo, nossa vida, que o alvo desejado, ele não foi encontrado quando perdemos de vista o caminho do Senhor. O versículo 8 desse capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor está dizendo: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Isso é o próprio Jesus falando através de João essas palavras. Jesus é a origem da criação. Nada existiu nem existirá sem o seu consentimento. Jesus, no início dessa carta, ele lembra aos cristãos que ele é mais forte e mais poderoso, inclusive de reis, imperadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Colosso, a carta a Colossenses, capítulo 1 e o versículo 16, ele diz assim: em Cristo foram criadas todas as coisas, quer no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para a glória dele.
Portanto, quando Jesus fala de que ele esteve morto, mas ele está vivo, ele diz que todas as coisas estão diante dele e pertencem a ele, e ele tem controle sobre todas elas. Estive morto, mas tornei a viver. Reis, príncipes, imperadores, artistas, grandes personalidades morrem e permanecem mortos. Mas Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, e os versículos 27 e 28, ele diz diferente. Ele diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma única vez e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Somente Cristo, esse sim, é de que morreu, mas ele ressuscitou e está entre nós, para nos abençoar. É entre nós, é por isso que nós sentimos a sua presença, é por isso que nós desejamos sempre estarmos diante dele. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos irmãos de Coríntios, ali em 1 Coríntios, o capítulo 15, os versículos 53 e 54, ele diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Jesus é quem deu a vitória. Jesus é quem disse: morte, tu estás tragada, morte, tu não existe, porque eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O verso 9 do capítulo 2, também dirigindo-se o Senhor à igreja em Esmirna, diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram justos e não são. Na verdade, o que esses são sinagogas do diabo. Eu vou repetir esse texto, ele também é um texto muito curioso. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E ele está falando àquela igreja: mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram justos e não são. Na verdade, o que esses são é sinagoga de Satanás. Então o Senhor, ele fala agora para aquela igreja, para os que estão ali dentro do contexto daquela igreja. Todas as informações desse versículo, o de número 9, só são possíveis serem diagnosticadas por alguém onisciente, alguém que conhece os pensamentos do homem. Só Jesus é que poderia dizer isso, só Ele é que pode dizer agora a cada um de nós que Ele conhece as nossas obras. Ele sabe as práticas das nossas vidas, Ele sabe o que temos feito, Ele sabe o que fizemos ontem, e inclusive Ele sabe o que haveremos de fazer amanhã. Portanto, Ele pode dizer qualquer coisa sobre as nossas vidas, Ele pode dizer qualquer coisa sobre os nossos atos. E Ele diz: existem alguns que na verdade declaram-se justos na igreja, mas esses não são. Esses apenas dizem-se serem justos, esses apenas enganam aos outros por dizerem-se justos, mas eles não são. O que eles são é sinagogas de Satanás. Que coisa difícil, que coisa forte, pesada, lamentável da parte de Jesus para aquela igreja. Todas as informações contidas nesse versículo, elas dizem isso. É por isso que o salmista, no Salmo 139, o versículo 16, ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia existido. Isso sim é que é onisciência, isso sim
é que é poder. Deus, Ele é essa maravilhosa graça. Deus, Ele é esse maravilhoso poder. Deus é tremendo, como muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer: esse meu Deus é tremendo. E Ele é tremendo mesmo, porque Ele sabe todas as coisas. Ele é tremendo mesmo, porque o inimigo, o inferno, ninguém pode diante dele estar de pé, porque a Ele pertence a glória, o louvor, a honra, o poder. Ele está sobre todas as coisas. Foi Jesus, ao sair da cruz do Calvário, a ser ressuscitado, que Ele foi lá no inferno e disse a Satanás e aos seus anjos: tragada foi a morte e a vitória está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele segue dizendo: conheço a tribulação e a tua pobreza. O Senhor conhece todas as nossas aflições, todas as nossas lutas, as pressões que sofremos, as sobrecargas. Sabe o que nós estamos ou o que nos está apertando. Sabe o quanto temos sido humilhados e perseguidos. Às vezes nós não temos nem palavras para dizer a outrem do que estamos passando, mas aqui, através desse texto, ele está dizendo: a mim você pode trazer a sua súplica, a mim você pode trazer a sua lágrima, a mim você pode trazer a sua angústia, porque eu a conheço mesmo antes de que você esteja passando por ela. Portanto, traga a mim, porque somente eu sou poderoso, sou fiel, somente eu tenho a majestade de resolver o seu problema. Portanto, não hesitemos, irmãos. Ele está dizendo também àquela igreja: não hesitem em trazer diante de mim as suas súplicas. Aí ele diz: eu vejo a tua pobreza. Os cristãos de Esmirna trabalhavam, mas os seus bens, os seus salários, por vezes, eram confiscados pelo imperador, que pressionava-os a adorá-lo e a prestar-lhe culto. Então eles não eram pobres porque não trabalhavam, eles não eram pobres porque não tinham como receber dinheiro, como conquistar bens, mas eles eram pobres porque o governo ali, para que eles pudessem dobrar-se diante dele, ele tomava os seus bens, confiscava os seus salários, tomava suas casas, propriedades, para que eles, mantendo-se pobres, eles pudessem dobrar-se diante do imperador. Aí Jesus vai e diz assim: mas tu és rico. Quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava analisando, eu percebia, e vocês haverão de concordar comigo, esse texto, essa frase, tu és rico, humanamente falando, parece até Jesus está dizendo uma piada. Não é verdade? Porque nós dissemos que há pouco essas pessoas perdiam todas as suas posses com Jesus, pelo Evangelho. E agora Jesus dizendo de que ele vê a pobreza daquele povo, aí logo ele é contundente em dizer: mas vocês são ricos. E aí nós poderíamos perguntar: rico de quê? Ser rico é ter bens, coisas de valor. No mínimo é ter um salário. E agora Jesus vem e diz: ser rico, vocês são ricos. Essa expressão de Jesus, em todas as épocas, deixou e tem deixado os cristãos confusos, insatisfeitos. Uma das coisas mais fortes nos sentimentos das pessoas é a tal da posse. Posse é algo palpável. As pessoas querem ter casas, carros, empregos, elas se apossam até dos seus cônjuges. E também tem a posse, ela pode também ser algo abstrato, que é poder, domínio, fama. Então, a posse é algo inerente do ser humano. E agora Jesus, depois de eles não terem nada disso, depois de eles não terem nem orgulho, aí Jesus diz: mas vocês são ricos. Jesus nunca nos prometeu riquezas materiais. Eu não estou a dizer-vos de que Ele não nos concede, não nos proporciona, mas o que Ele nos prometeu foi algo bem mais sublime do que essa riqueza material, essa riqueza que nós corremos atrás toda a nossa vida. E essa promessa está em Mateus 6, no versículo 19 a 21. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam.
mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus, ele é categórico. Ele diz que nós podemos até ter bens, mas não é isso que ele tem querido reservar para nós. Porque ele sabe também que muitos de nós não podemos ter bem. Porque quando temos, esquecemos dele, nos afastamos dele, damos prioridades aos nossos bens. Por isso ele termina o versículo dizendo: aonde está o vosso tesouro, aí vai estar também o vosso coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde está a sua paixão? Aonde está o seu amor? É em Jesus? Se você estiver, você pode até ser pobre financeiramente, socialmente, mas Deus está dizendo: você é rico porque tem a minha presença. Louvado seja o Senhor. Esse é o fundamental motivo de que Jesus nos sugere tesouros, não nos sugere tesouros na terra. Ele sabe que pouquíssimas pessoas não devotam o seu coração a esses bens. Elas trocam a devoção logo por eles e não a Cristo. Quantos são os cristãos que, em obtendo-os e em possuindo bens, tornam-se soberbos, arrogantes, insuportáveis, que não mais priorizam as coisas do reino? O apóstolo Paulo, mais uma vez falando à igreja de Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versos 25 a 29, ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O apóstolo está dizendo aqui de que Deus não está preocupado com essas conquistas que nós temos, de que elas são muito boas, com o nosso intelecto. Deus não está preocupado com as nossas propriedades, porque essas coisas todos estão, e todos são possíveis tê-las. Mas o Senhor está dizendo assim: eu pego as pessoas mais simples, eu pego as pessoas mais pobres, eu pego as pessoas menos incultas, eu pego aquelas pessoas que não são nada aos olhos dos homens e faço elas serem, e elas são uma bênção, e elas são na minha mão um instrumento para a minha glória. Portanto, meu querido, você pode desejar, e eu aconselho que o faça, crescer na sua vida material, na sua vida econômica, na sua vida sociocultural, que aconselho a você sempre buscar esse crescimento, mas sobretudo eu aconselho a você ter a presença do Senhor na sua vida, porque aonde você chegar, os homens vão dizer: eu não imaginava de que ele e ela era capaz, mas eu vejo algo sobrenatural na sua vida, e isso é a presença e a graça do Senhor. É por isso que o Senhor está dizendo, eu quero que vocês façam, igreja de Esmirna, igreja Filadélfia, essa que o Senhor está nos falando nesta noite. Vivam. Parece que Cristo está nos dizendo: tu não podes ter tua mente voltada para as coisas desse mundo. Tu não sabes o que é melhor para ti. A mente natural pensa no ter dinheiro, poder, fama, conceitos. E por isso que o profeta Jeremias, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala no livro de Jeremias, o capítulo 29, o versículo 11. O Senhor dizendo: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que
desejais. Portanto, meus irmãos, apesar do nosso desejo, apesar de buscarmos as conquistas de que o mundo se nos apresenta, mas o Senhor está dizendo assim: a maior conquista vocês aguardem em mim, porque eu é quem sei o que é melhor para vocês, eu é quem sei qual o pensamento que tenho para vocês, e o pensamento que eu tenho para vocês é um pensamento de paz, é um pensamento de vida eterna. Vocês podem conquistar várias coisas, mas vocês percebem de que elas são curtas, são passageiras, mas o pensamento, o que eu tenho para as vossas vidas, isso é de paz, e isso vai conceder a vida eterna, aquilo que vocês desejam na vontade do Senhor. Mas aí vem um aviso de Jesus. Todas as épocas da história, Deus, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, traz ao seu povo, à sua igreja, um aviso, um alerta. Ele chama-nos a atenção. Isso está no verso 10 do capítulo 2. Ele diz assim: não temam diante das coisas que vocês haverão de sofrer. Prestem atenção, Jesus está dizendo: não tenham medo das coisas que vocês haverão de sofrer. As coisas que vocês haverão de passar de dificuldades. Quantos são os crentes que têm medo de sofrer? Quantos são os crentes que têm medo de serem atormentados? Eles começam inclusive a acharem que Deus os abandonou. Eles começam inclusive a acharem de que tudo está errado na vida deles, e é por isso que eles, desgraçadamente, permitam-me usar essa expressão, dizem-se: o Senhor me abandonou. Eu tenho pessoas, crentes, que a enfermidade os fazem ligar para mim e dizem: eu estou perdido, eu não acredito que Deus tem por mim alguma coisa. Eu estou numa situação que até atentar contra a minha vida, eu já pensei, pastor. E aí ele escreve nesse versículo 10: não tenham medo das coisas que vocês haverão de sofrer. Jesus está dizendo aos cristãos de Esmirna que nesta vida eles até passarão por sofrimento, eles até passarão por perseguições. Mas aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 13, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, sim, mas Deus é fiel, e Deus não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então o Senhor está dizendo: você está sofrendo, mas eu vou te dar a vitória. Você está sendo perseguido, mas eu vou te livrar da mão do inimigo. Você está sendo angustiado, eu vou tirar a angústia da sua vida. Você está enfermo, eu vou curar a tua enfermidade. Eu sou o Senhor que vou livrá-lo, e vocês não sofrerão além do que podem suportar. Mas vejam a razão deste aviso feito por Jesus aos irmãos daquela igreja de Esmirna. Ele diz: o diabo tem observado qual de vocês vai atacar com o objetivo de lançá-lo na prisão e colocá-lo à prova. Isso é o verso 10. Isso é uma coisa muito séria, meus irmãos. Nós precisamos de observar com seriedade o que o versículo 10 desse capítulo 2 do Apocalipse está dizendo. O diabo tem observado. Significa que ele está aqui. E não digamos ter misericórdia, ele está. Agora, sobre ele, sobre todos nós, está o Senhor Deus, o dono de todas as coisas, aquele que detém o inimigo, aquele que detém o diabo, aquele que é vencedor através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então ele diz: o diabo tem observado qual de vocês ele vai atacar, com o objetivo de lançá-lo na prisão e colocá-lo à prova. Ele começa a olhar para todos nós, começa a olhar para mim, para cada um aqui, e dizer assim: eu estou observando, eu vejo o ponto fraco dele. É nesse ponto fraco que eu vou atacar e vou colocá-lo em situação difícil. Vou colocá-lo afastado de Deus. Portanto, meus irmãos, mesmo que tenhamos pontos frágeis, mas nós coloquemos eles diante de Deus, porque se nós não o conhecemos, mas digamos assim: Senhor, eu talvez tenha tantos pontos fracos, não os conheço todos,
mas eu quero colocá-los nesse instante diante de ti, para que tu ponhas a tua mão de graça e de misericórdia sobre eles. Porque o diabo está querendo, ele está observando a minha vida, ele observa a nossa vida e ele está querendo nos atacar, nos tragar. E portanto, se Senhor, a tua mão de misericórdia estiver sobre mim, o inimigo não vai conseguir me destruir. Aí ele diz, Jesus está dizendo que, a continuação do versículo, o diabo tem observado muitas das suas atividades e visto que alguns de vocês não aguentam pressão, rapidamente perdem o controle, esquecendo-se do comportamento cristão. Isso não é verdade? Quantos de nós perdemos o controle com facilidade? Quantos de nós explodimos com facilidade? E o diabo está atento, observando isso. E às vezes, nesse ponto que ele quer nos atacar. É por esta razão que Jesus diz em Mateus capítulo 26 e o verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. Portanto, só nos resta vigiar, só nos resta orar, só nos resta estar na presença de Deus para que sejamos livres da tentação, para que a tentação mesmo se nos vindo, mas nós possamos estar revestidos do poder de Deus, e sendo assim, nós haveremos de ser libertos. Mas a terceira chamada de atenção de Jesus àqueles irmãos da igreja de Esmirna foi de que eles teriam tribulações por 10 dias. É curioso, e eu entendi de que deveria esclarecer, porque muitos irmãos, em lendo a Bíblia, não têm a oportunidade de pesquisarem e saberem dessa expressão, aqueles que teriam tribulações por 10 dias. A verdade dessa expressão, para que alguns teólogos pode parecer informar um período ou períodos de perseguições do tempo de Nero ao reinado de Diocleciano, que eles passavam temporadas de a cada período. Não há dúvida de que Jesus, o grande significado ele está em Salmos capítulo 3, o versículo 5 e a parte B desse versículo. Ele diz assim: mesmo que vocês tenham que passar dias, quer sejam 10, quer sejam menos, quer sejam mais, de tribulação, mas eu vou dizer uma coisa: o choro de vocês pode durar uma noite, mas a alegria de vocês virá logo ao longo do seu. Quanto tempo está durando o seu choro? Quanto tempo está durando a sua tribulação, a sua angústia? Se você talvez pudesse dizer-me, diria: pastor, já faz tanto tempo, já faz anos, já faz meses, eu estou vivendo dias amargos, difíceis, eu não sei nem como estou de pé. Muitos talvez aqui pudessem dizer, mas o Senhor está dizendo: mesmo que esteja demorando o teu choro, mesmo que esteja demorando a tua angústia, mesmo que esteja demorando a tua aflição, mas chegará o dia da tua vitória. Aleluia, louvado seja o teu nome. Por isso ele diz: pode passar todo o tempo uma noite de choro, mas a alegria ela virá para a glória do nome dele. Aleluia. E o apóstolo Paulo ainda diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em Romanos 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste mundo não são comparados com a glória de Cristo que nos é revelada. Mesmo que soframos, mesmo que vivamos por toda a nossa vida aqui na terra sofrendo, mas lá no céu nós teremos uma vida de glória, uma vida de alegria, na presença do Senhor, face a face, bendizendo e glorificando o nome dele. Ali sim haverá dia, por a eternidade será de felicidade. E essa glória revelada é a coroa da vida. Tiago, ele escrevendo no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado,
ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, meu querido, a sua coroa está reservada. Você vai recebê-la. Louve ao Senhor por isso. Diga: Senhor, muito obrigado. Eu hoje aceito viver, mesmo com o sofrimento, as dores e o sofrimento, porque eu tenho a certeza de que a minha coroa está guardada e eu haverei de estar ali diante de ti para bendizer o teu nome. A pergunta que fazemos para terminar esta reflexão é: como você tem enfrentado os períodos de lutas e tribulações? Comece a pensar. Como você tem? Você tem desesperado-se, esquecido-se de Deus? Tem deixado, inclusive, a igreja, o evangelho? Quantos são os crentes que nesse momento de crise têm ficado em casa, têm ficado moribundo, cabisbaixo ali, e dizendo: eu estou esquecido, Deus não quer mais nada comigo, por que é que eu vou querer com a igreja, por que é que eu vou querer ter com alguém? Como você tem enfrentado esses períodos de luta? Você tem confiado em Deus ou a sua fé tem fraquejado? Às vezes a nossa fé é forte quando nós estamos de bem, quando tudo está nos acontecendo de bem, aí a nossa fé é fortalecida. Mas à medida que nós vamos tendo dificuldades, à medida que as coisas se nos vão acontecendo de desagradáveis, a nossa fé vai esmorecendo e daqui a pouco nós estamos sem nenhuma fé. Você tem sido um cristão murmurador ou aguardado sempre no Senhor? Quantos têm sido os cristãos, ou que se dizem cristãos, que têm a sua vida só para murmurar? Mas o Senhor está dizendo: pare de murmurar, aguarde em mim. O Senhor está dizendo a você: o que eu tenho reservado para você, eu ainda não te entreguei, porque você vive murmurando. Pare de murmurar, porque o que eu tenho de melhor para você já está diante de ti. O final desse verso 10 tem uma promessa incomparável de Deus para os cristãos fiéis. Ele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apesar dos cristãos de Esmirna viverem sofrendo, a promessa de Cristo a eles era de uma vida feliz no céu. Ele diz ao vencedor: de nenhum modo sofrerão dano algum da segunda morte. Essa morte que ela eleva todos. Haveremos de passar por ela e alguns irem para o inferno e outros ao céu. E ele está dizendo: vocês não vão passar pela segunda morte, que é a morte que leva ao inferno, mas vocês terão uma vida e vida eterna. Mateus, o capítulo 13 e o versículo 42, ele diz assim: e serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esses são os que haverão de passar pela segunda morte sem Cristo. Esmirna foi conhecida por Deus como uma igreja que esforçava-se para ser fiel. A nossa igreja hoje, nós cristãos hoje, somos reconhecidos pelo Senhor de que maneira? O que o Espírito Santo de Deus diz de nós nos dias de hoje. Oxalá que as perseguições, que as tribulações, que a angústia que elas vêm sobre as nossas vidas, elas possam ser substituídas pela confiança e a presença de Deus na vida de todos nós. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém e amém.